Olá, para você que está me assistindo, muito prazer, eu sou a Eleonora Personal e hoje eu tenho certeza que você vai se identificar com o tema de hoje. Dicas de como criar uma rotina para fazer exercícios regularmente de onde você estiver. E para compartilhar toda essa história de que se precisa de rotina, se não precisa de rotina, se tem que trabalhar, se tem que estudar, se tem que treinar, o que você faz primeiro, se você vai para academia, se você fica em casa, tudo isso eu vou conversar com a minha amiga Larissa. Tudo bem, Lali? Como você está? Oi, Lê! Tô ótima, melhor agora falando com você. Que bom te ver aqui, que bom saber de você. Gatona, eu quero saber muita coisa. Por quê? Porque nós estamos aqui para ajudar as mulheres a treinar. E aí o que acontece? Eu gostaria de saber. Eu escuto muitas mulheres falando assim: ah, Eleonora, precisa de rotina, não precisa de rotina, qual o melhor horário para treinar, se é de manhã, tarde ou noite, se eu treino todos os dias, se eu treino 2 vezes na semana. Então, eu gosto muito de treinar todos os dias e quando eu treino e me sinto muito cansada, aí esse dia que eu estou extremamente cansada, eu acabo descansando para que o meu corpo acabe se recuperando de todas as atividades que eu fiz, tanto ah, os meus deveres profissional, pessoal, na vida social e acabo descansando também dos treinos fortes que eu gosto de fazer. Então, como cada um é um indivíduo e cada um tem um estilo de vida, eu gostaria que você se apresentasse e aí vamos começar com o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, eu sou a Larissa, eu tenho 34 anos, eu sou economista e trabalho hoje numa companhia mais remotamente, né? Trabalho de casa, então o dia inteiro sentado, olhando para uma tela, sem me mexer muito. E aí é que a gente sente, né, algumas dificuldades por conta desses hábitos e dessa rotina. Agora, Lali, por toda essa situação que nós estamos envolvidas por pandemia, de que fecha tudo, que abre tudo, que vai, que não vai, o que funciona, o que não funciona, volta a trabalhar presencial, não volta presencial, aí fica todo mundo sem saber o que fazer, sem um planejamento, né, pessoal, porque assim, se você quiser trabalhar remotamente em outro estado, você fica com receio, porque a empresa pode te chamar e falar assim: olha, então amanhã você vem para a empresa. Uhum, é Mas aí, verdade. se você fica aqui na sua casa também, aí o tempo vai passando, e você fala: poxa, eu poderia ficar pelo menos com os meus pais, pelo menos com a minha família que mora longe, só você que mora em outro estado. Daí você sempre fica numa situação de que você não sabe se vai ou se você fica, Sim. certo? E aí eu gostaria de saber de você, Larissa, precisa ter rotina para você dar conta num dia de 24 horas, neste dia, você conseguir trabalhar, você conseguir treinar, você conseguir se alimentar, você conseguir ter uma vida social e conseguir dormir ainda, Uhum. tudo tão remotamente, porque assim, olha, nós sabemos que as pessoas que trabalham muito com o computador só tem hora para começar. Daí fala, não, não, eu já vou. Não, 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 eu já vou. E aí passa 10 horas, passa 12 horas e vocês continuam trabalhando, continua sentado. E aí o que acontece com o seu corpo? Aí ele dói, né? E aí, respondendo a sua outra pergunta, sim, é preciso ter uma rotina, né? Porque rotina também é organização. E também eu acho que outra coisa bem essencial é priorizar o que é importante para você. E aí eu acho que entra a questão da atividade física, né? Não deixar a atividade para, ah, hoje meu dia foi muito corrido, não vou conseguir parar, não vou conseguir fazer. Ou ainda que eu não tenha conseguido fazer naquele dia,
né, me propor lá, não sei, amanhã eu vou acordar meia hora mais cedo que seja, e vou fazer aqui, dar um jeito de fazer no meio da minha sala, enfim, não pode deixar isso de lado por conta das outras rotinas, né? É, eu concordo com você, porque, na verdade, do mesmo jeito que nós começamos, nós temos que dar um fim no consumo, né, do que o trabalho acaba exigindo, porque assim, com toda essa modernidade da internet, você não tem mais hora, né? O povo te chama no WhatsApp, te chama em chamada de vídeo e te chama em todos os lugares. E se você demora para responder, a pessoa já fica desesperada e acaba ligando mesmo. E te liga no telefone e você fala: calma, mas eu só fui no banheiro. É verdade, acontece bastante. E aí você que tem que falar assim: agora eu vou parar de trabalhar e agora eu vou treinar. Sim. E você é uma mulher que faz isso, fala assim: olha, hoje eu vou resolver essa situação até esse horário e depois eu vou cuidar de mim. Como que você faz? Como que é a sua organização, o seu planejamento para trabalhar em casa, para treinar em casa, para se alimentar e para ter uma vida também, né? Porque não é só trabalho. Sim, eu faço bem isso que você falou, eu determino um limite de tempo que eu quero estar disponível, né, para as minhas atividades obrigatórias. Ou se eu sei que naquele dia eu não vou conseguir terminar, né, num horário ali bom para poder treinar, fazer outra coisa, eu acordo mais cedo e vou fazer isso de manhã, porque eu sei também que isso vai me dar mais energia para levar o dia, né? E aí você disse que como quando começou a trabalhar remotamente, você começou a sentir um pouco de dores no corpo pelo fato de não se movimentar. E aí você acabou ficando mais tempo em casa e como que você acaba se organizando em relação ao seu treino? Você treina aonde? É, essa questão de ficar em casa, né, e também a incerteza do que viria a acontecer. Aumentou muito a ansiedade e também essa questão de não se movimentar, aumentaram muito as dores, porque eu preciso me movimentar. E aí eu já tinha aulas com você, a gente fez um período de aulas presencial, né, de personal, enfim, de aulas de pilates. E aí, né, em casa não tinha mais como ser presencial, ficou todo mundo, né, meio assustado, recluso. E foi quando eu procurei as suas aulas, via o anúncio das suas aulas online, de pilates principalmente. E aí foi quando eu comecei a fazer. E aí você treinava tudo aonde? Você saía, ia para casa da sua mãe, ia para academia, ia para o parque, onde você treinava? Ah, e a maior parte do tempo em casa mesmo, que era mais cômodo, né? Na sala da minha casa. E você é uma mulher que não sai de casa? É, nesse período de pandemia, não. E aí, quando as coisas, né, se arrefeceram um pouco, melhorou a situação, aí sim, comecei a sair, até voltei para academia, né, com todos os cuidados. Mas também mantive alguns treinos em casa por conta da comodidade. Entendo. Então hoje você consegue treinar na academia e continua treinando em casa só por uma questão de como está a sua agenda. Isso, se eu tiver pouco tempo, se eu só tiver meia hora, enfim, aí eu consigo conectar e assistir uma aula e praticar em casa. Então aí eu já não tenho tempo, né, de me deslocar até a academia, até um parque, enfim. Aí fica bem mais prático para mim. E Lali, você que é uma mulher também que tem contato com o mundo, porque eu sei que você é uma caixeira viajante. Você, quando você tem uma oportunidade, você já fala tchau, Brasil, tchau, eu vou embora e eu volto daqui tantos dias e só volto porque tem que voltar. E aí, quando você está de férias, você treina, você procura uma academia, você treina no hotel, você treina em casa. O que que você faz? Porque quando você está viajando, você sente dores no corpo? Ou você quer manter uma atividade física ou não? Como que é as suas férias? Olha, eu vou te falar que nas férias a gente fica mais ligado às atividades das férias, né? Então a atividade é mais caminhar, fazer trilha, nadar. Então eu não busco muito academia. E aí, se eu sentir que, né, que eu gostaria de dar uma atenção ali especial a alguma coisa, aí eu procuro uma aula online. Ah, então você sempre tá sempre com
as aulas online sempre tá digamos que seria a sua carta na manga. É, porque elas estão disponíveis, né? O tempo todo, então eu consigo acessar de qualquer lugar, eu não preciso de muito espaço, não preciso de equipamentos. Então, E é bem agora, conveniente, né? e agora assim, ó, o que você vê das suas amigas, das suas colegas de trabalho, ou até mesmo das suas primas, Hum. o que você vê, qual é o maior erro por ter uma baixa produtividade em relação às mulheres não ter tempo para treinar. Falar, eu não tenho tempo. Porque, assim, nesse pouco tempo que eu estou conversando com você, você já me deu duas opções. Uhum. Quando você está com o tempo apertado, você procura as aulas online. E quando Sim. você está com o tempo livre, daí você fala assim: ah, então hoje eu vou para academia, porque daí você fica mais relaxado e vai. E o que acontece com essas meninas que não têm tempo para elas? E elas têm basicamente o mesmo dia que você, né? Fica Sim. muito tempo sentada, faz tudo em casa e já passamos e estamos 2 anos já em casa, né? Essa brincadeira já está indo para 2 e meio já. É, eu acho que é aquela questão que eu falei no comecinho de priorizar, né? Priorizar uma coisa que vai te fazer bem. Então, às vezes as pessoas podem achar que é uma frescura, né? Ah, eu vou tirar um tempo para fazer atividade física ou para fazer uma aula online. Isso não é prioridade, ou isso não deveria ser tão importante. O trabalho é mais importante. Mas não, você tem que pensar que é você, é o seu corpo, né? É o que te coloca de pé todo dia. E sem ele também você não vai conseguir desempenhar as suas funções. Então tem que cuidar de você, arrumar um tempo e persistir. Também não pode, né, fazer um dia e aí só na outra semana. Enfim, porque o resultado só vem mesmo da constância. Isso é verdade. Agora eu quero saber sobre um pouco as suas dores que você citou. Como e quando que você começou a ter uma percepção de que, nossa, agora eu tô ficando com dor no corpo, sendo que eu vejo que você sempre foi ativa, porque antes da pandemia nós treinávamos na academia, então assim, a nossa vida era muito mais livre, leve e solta. Movimentada, né? Nossa, e daí agora você fala, tá, começou no trabalho remoto e aí começou a sentir dores no corpo, mas por que você começou a sentir dores no corpo se você já treinava? Eu acho que porque veio esse corte mesmo de parar, de sair de casa, de andar pouco, né? Você só fica dentro de casa, anda pouco, fica muitas horas sentada. Então mudou completamente a rotina. Se antes eu ficava muito tempo no escritório sentada, bom, eu tinha que me deslocar até lá, depois tinha que me deslocar até a academia, então isso já dava uma movimentada. E aí fazer 100% das coisas em casa, né? 100%, quase que 100% sentada, né? A E postura fica às vezes ruim. então você acredita que as suas dores veio da má postura? Ah, eu tenho certeza que sim. E aonde você sentia dores? Ah, e nas costas e na cervical, principalmente. E aí você começou a sentir dores e que providência você tomou? Ah, eu fiquei bem preocupada, né? Porque isso já estava afetando o meu dia a dia. E aí eu me lembrei, né? Que você estava disponibilizando essas aulas, que a gente já fazia presencial. Eu falei, bom, pode ser uma boa solução aí para esse momento. E aí você começou a fazer as minhas aulas, tudo no digital, e, Isso. e você começou a perceber mais disposição, começou a perceber que diminuiu suas dores. O que que você começou, quando você teve um estalo assim de falar, ah, eu vou procurar a Eleonora na internet, e aí você começou a fazer as minhas aulas, e o que que você viu de melhoras? Ah, é primeiro bem-estar, né? A atividade física te dá esse bem-estar ainda que seja de forma remota, né? Que seja na sua casa, não seja ao ar livre ou numa academia. E o alívio das dores também. Isso aconteceu. E para você conseguir ter esse alívio das dores, você sabe me dizer quanto tempo durou, quantos meses você ficou treinando para sentir e falar assim, nossa, agora eu estou em paz, agora eu sinto que o meu corpo, pelo menos as dores diminuiu. Uhum. É, eu acho que mais ou menos uns 2 meses depois do início das práticas.
Foi mais E tudo isso você estava treinando aonde? em casa. Uau, Nesse período da entendi. pandemia, tô 100% em casa. E por um acaso, você treinando na sua casa, você comprou algum acessório? Você comprou algum equipamento? Você acha que para treinar em casa precisa ter uma academia dentro de casa? Precisar não precisa. Eu acho que algum equipamento ajuda, né? Pode até melhorar a execução de algum exercício, algum tipo de colchonete para te dar mais conforto, mas não é uma necessidade, né? E aí também eu moro num espaço super pequeno, então eu não precisei adquirir nada para fazer os treinos. Entendi, entendi. E como que tá a sua vida agora? A sua rotina agora? Porque tudo bem, ainda está no remoto, mas Sim. você tem um pouco de liberdade de passar algum tempo fora de casa. Você tendo essa opção, você escolhe o quê? Ficar mais ainda em casa e acaba resolvendo mais o seu tempo na sua casa? Ou você acaba se organizando? Ah, esse dia, meio período, eu tô na rua, meio período, como que é? Como que é a sua rotina? É, vai depender bem assim do meu dia, da minha semana, e aí depende bastante do que o trabalho me demanda, mas quando eu consigo, eu saio, eu voltei para academia mesmo, então eu faço musculação na academia, e aí os dias que tá mais difícil, que eu sei que eu vou ter que ficar mais até tarde e tal, aí eu ainda continuo com as aulas online para não deixar de fazer atividade física. Então você conseguiu criar uma rotina de exercícios físicos na sua casa? Isso. Então eu fico, né, alternando entre as duas modalidades, né, fora e dentro. Eu acho que se complementam muito bem. Além Ah, de com ser certeza. cômodo, né? Eu não deixo de fazer porque não consegui sair ou porque choveu, enfim. O importante é não deixar de fazer. Super concordo. Olá, eu só vou dar uma explicação aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Eu já volto a falar com você, mas não sai daí não. Olha, a Larissa, ela treina musculação na academia. Perfeito. E ela treina pilates em casa, sem nenhum acessório. Então, como que você faz quando tem duas modalidades para treinar, para se desenvolver? Uma modalidade, ela sempre vai complementar a outra. Porque a musculação tem todos os seus benefícios, tudo a favor em relação a peso, em relação à carga. E o Pilates, ele tem vários benefícios, principalmente de fortalecer a musculatura profunda, a musculatura que está dentro do seu corpo, de fora para dentro. Então, a Larissa, ela tem um corpo assim, ó, super forte, super bonita, e olha só, mulheres, agora vocês vão querer morrer com o que eu vou te contar. Vocês vão querer morrer. A Larissa, ela faz regime de engorda. Pensa que ela tem o corpo que toda mulher quer, mas ela treina para ficar bem mais, assim, não é para ganhar peso para ficar gorda, não é nada disso, mas o biotipo dela já é magra. Então, quando ela começa a aumentar a sobrecarga em relação aos pesos, e quando ela começa a fortalecer a musculatura profunda que o Pilates traz para ela fica muito mais bonita do que já é. É, Lari, vou contar, tá? Vou contar. mas nesse sentido Então, eu preciso te agradecer, porque o trabalho que você fez comigo, assim, destravou os meus músculos, né? Eu já fazia academia por um tempo e não via tanto resultado, não conseguia ganhar essa massa magra que eu buscava muito. Aí depois que eu comecei as aulas com você, sim, isso destravou e eu achei ótimo esse resultado. Foi incrível. Eu sempre ah, comento com as minhas amigas. Olha, muito depois que eu bacana. comecei com a Eleonora, era o que faltava, assim, né? Que eu não encontrava, sei lá, uns 5 anos de academia. Depois que eu comecei com a Eleonora, deu certo. Por que que deu certo, meninas? Deu certo justamente porque quando você consegue encontrar um profissional que ouve o que você quer, quando você consegue encontrar um profissional que olha, que faz uma avaliação no seu corpo, que vê as suas adaptações,
Aí você consegue conciliar realmente o objetivo, o que a pessoa está procurando e buscando. E a Larissa, ela só conseguiu esse resultado de aumentar mais a massa magra. Ela continua magra, mas ela é uma magra bem definida, ela é uma magra bem bonita, que assim, ó, eu sonho de consumo de todas as mulheres, não tem nada de blogueira. Não é nada muito uau, uau, assim, não é nada chocante, mas quando você olha, você fala, gente, que corpo belezinha. Sim, por quê? Porque ela encontrou um profissional que ouviu as necessidades dela. Então, a gente consegue fazer sempre uma adaptação do que você procura. Como ela já falou, ela treinava na academia, depois começou a treinar em casa por causa das dores físicas, pelo fato de não fazer atividade física. Aí ela voltou a me procurar, começou a fazer exercícios na casa dela, e aí as dores diminuíram. E o que ela falou diminuiu em pouco tempo. Ó, tudo isso que eu tô falando, eu tô sendo um pouquinho mais repetitiva mesmo para fixar na sua cabeça que treinar em casa é importante, traz resultado em pouco tempo e que você não precisa de acessórios, você não precisa gastar dinheiro com equipamentos gigantescos para mudar totalmente a sua casa e não tem espaço para você, né, Larissa? Daí você fala, meu Deus, agora a minha casa não tem mais sofá, eu tenho um leg press, pelo amor de Deus, eu não tenho mais cadeira, eu tenho bola de pilates, aquelas bolas gigantes. Isso você não precisa. O que você precisa é priorizar a sua saúde, é priorizar a sua vida, né? O seu corpo, que é uma máquina. Porque como a Larissa mesmo disse, olha, ela treina, parou de treinar e começou a ficar com dores. E isso não é legal. E aí ela voltou a treinar e olha só, até nas férias dela, ela faz atividade física. Por quê? Porque ela busca nas férias dela alguma algum lugar que vá fazer com que ela se movimente. É isso, Lali? É isso mesmo. Eu adoro me movimentar e, bom, acho que a gente tem que se movimentar todo, colocar isso, né, como um hábito para o seu dia a dia, né? E procurar também uma coisa que você gosta, uma coisa que também seja conveniente, né? Não adianta inventar uma coisa muito mirabolante e não conseguir cumprir. É. Então, as aulas online, elas ajudam bastante nesse aspecto. Isso é verdade. Olha, o que ela falou, às vezes a gente quer umas coisas mirabolantes e o corpinho não aguenta mais. Por que que não aguenta? Porque é só uma questão de que você não preparou o seu corpo para a modalidade que você foi buscar. Então você precisa de um pouquinho de paciência, porque todo começo é difícil, mas não é impossível. Então, com a sua boa vontade, com a sua constância, vai que dá certo. Não é, Lali? É isso Ô, aí. Lali, agora, às vezes eu vejo assim, quais são os principais problemas mais comuns que as mulheres elas encontram para treinar em casa? Eu acho que se organizar e cuidar de todas as atividades, né? Porque além do trabalho, você tem a casa para cuidar, né? Seus afazeres, cuidar da sua alimentação, enfim. Aí depende também com quem você convive, né? Às vezes você tem que se preocupar com mais pessoas. Então, encontrar esse tempo e se organizar e colocar, né? Ó, não, esse tempo aqui, essa meia hora que é minha, e eu vou dedicar ela para isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita e não deveria ser um problema, né? Deveria ser a escolha que você faz para sua saúde, para sua vida. É, isso é verdade. E agora, sim, quando a gente fala em rotina, você acredita que nós temos uma rotina que às vezes ela pode ficar um pouco bagunçada? Porque às vezes eu digo assim, ó, você se planeja para fazer alguma coisa em um determinado momento, num horário, e aí, de repente, tudo muda. Você acredita em rotina bagunçada? Ah, isso é o mais comum, né? Isso acontece quase todo dia.
Então acontece com você de você falar, não, eu vou acordar mais cedo e aí eu vou treinar, e aí quando você vê, você está treinando na hora do seu almoço. Acontece isso? Já aconteceu, sim. Às vezes a gente, né, acontece alguma demanda surge antes do esperado, e aí você tem que postergar, e aí você vai alocando ali no espaço que surgir. E aí pode ser na hora do almoço. Então, o querer é poder. O querer é poder e a gente tem que se preocupar com o que a gente quer, não só com o que a gente tem que fazer, né? Me fala mais disso, me fala mais. Eu gostei disso, me fala mais. A gente tem que buscar, tá? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é não sentir mais dor, meu objetivo é emagrecer, ou é engordar, como no meu caso. O que eu quero para mim, para minha saúde, para o meu corpo, e aí é tentar, né, estudar, descobrir o que vai te levar até lá e persistir. Então, eu acho que quando você busca a ajuda de um profissional também, ele te orienta, e você segue certinho, né, não falha, não falta, tem uma consistência ali de insistir mesmo, né, na prática, eu acho que aí você consegue mais fácil o que você quer. E você acredita que a pessoa, sem ajuda profissional, ela consegue ter bons resultados? Só ela procurando e insistindo e fazendo coisas da cabeça dela? Eu acho difícil, porque também é mais complicado de você manter a constância, né? Talvez você tente uma coisa hoje, outra amanhã, e aí isso não vai te dar uma constância. E até pelo minha própria experiência, né? Eu treino na academia já há alguns anos. E nos primeiros anos eu não tive quase um resultado muito pequeno, né? Vamos dizer assim, nem resultado nenhum, não. Mas um resultado bem aquém do que eu gostaria. E aí foi só depois que eu, né, busquei a ajuda de um profissional, que foi você no caso, aí sim eu vi que fez muita diferença. Ah, isso é fantástico. Agora, sim, para ter uma rotina com uma produtividade em casa e você conseguir se cuidar fazendo exercício em casa, funciona? Funciona, funciona muito. Eu acho que, né, começar logo cedo, assim, já te dá muita mais disposição, você fica, né, pronto pro dia, fica mais animado, enfim. E aí também, quando não dá para começar logo cedo, se puder ser no final, para já, né, dormir relaxado, mais cansado também funciona. E na sua organização, você planeja fazer exercícios físicos de domingo a domingo? Ou você escolhe, ah, eu vou treinar 2, 3, 4 vezes? Como que é? Como que você se organiza? De domingo a domingo não, porque também preciso descansar, né? O descanso dos exercícios também é importante. Mas aí eu também tenho uma preocupação com a regularidade, né? Não pode ser só uma vez na semana, ou fiz hoje e amanhã e daqui no próximo mês só. Não pode ser assim, né? Tem que ter alguma regularidade aí, por isso o planejamento. Não, fantástica. E hoje você tem dores no corpo? Hoje, muito menos do que antes das atividades físicas. Então, assim, tá uma situação muito mais controlada. E eu não quero voltar para aquela situação, não. E é por isso que você faz exercício Nossa. regularmente para que as suas dores não aumentem? Não, sem dúvida. Hoje é como um remédio que eu não preciso tomar, né? Porque um remédio a gente tem que pensar também que é uma droga e que vai afetar outras coisas no meu organismo. Então, e além de tudo, o exercício físico tem um efeito sobre a forma do meu corpo, né? Então, além de aliviar as minhas dores, também tem um efeito legal aí no meu corpo que eu quero manter. Massa! Então, olha só, para você, ó, aproveitando a dica do que a Larissa acabou de dizer, quando você faz atividade física na sua casa, seja aonde você estiver, não importa o local. O mais importante é quando você começa a fazer exercício físico, um dos benefícios assim, ó, fundamental para o seu corpo é realmente
esta vitamina, essa energia que o exercício ele começa a carregar o seu corpo, deixando o seu corpo mais forte, deixando o seu corpo também numa sensação de relaxamento. A atividade física, depois que você faz todo o seu treino, todo certinho diário, quando você termina de fazer o seu exercício, vem uma sensação de desaceleramento. Então você não fica mais tão eufórica, você não fica mais tão ofegante, você não fica mais tão excitada, você fica mais equilibrada para receber qualquer situação que durante o dia, ou durante a noite, ou durante um lugar, não sei onde você está treinando, mas com certeza, quando você termina de fazer as suas atividades diárias, você consegue manter o seu equilíbrio, tanto emocional e principalmente o seu equilíbrio físico. E nós estamos sempre em busca de melhorar, nós estamos sempre em busca de achar um equilíbrio aonde você consiga se organizar melhor e você consiga se sentir bem, fazer atividades que eu digo mais leve e simples, né, Lali? Como ficar realmente 10 horas sentada, É, 12 horas bem sentada. lembrado. Porque é muito tempo sentado, acaba sentindo muitas dores nas costas pela pressão que a atmosfera acaba empurrando as nossas vértebras. Por isso que a gente fala, nossa, tô encolhendo, porque a sua coluna começa a ficar mais achatada. Sim, é verdade, porque a pressão já está empurrando a sua cabeça para baixo e a sua cabeça ela vai começar a apertar todas as suas vértebras. E como você está sentada, onde você mais vai sentir esse desconforto é na lombar e no quadril. E aí começa também a má circulação nas pernas, o inchaço nas pernas. Então você sempre fica numa zona de muito desconforto e aí começam as dores e as dores começam a aumentar. E quando você faz exercício, o exercício ele é tão poderoso que ele consegue te dar esse relaxamento como uma recompensa, né? Porque você está se esforçando. E aí você acaba tendo uma recompensa de falar, nossa, ainda bem que eu treinei hoje. É Não é? verdade, tudo é verdade. Então, olha, Lali, você quer deixar uma dica? Você quer passar alguma ideia? Quer falar alguma coisinha aqui para as meninas que estão nos ouvindo? Eu acho que a dica é isso que eu falei um pouco antes, né? De procurar uma coisa que você gosta, se empenhar, colocar um objetivo, se priorizar, né? Não se deixar para depois, não colocar outras coisas no lugar da sua vida, da sua saúde, e insistir bastante, porque a gente só consegue as coisas insistindo, persistindo, fazendo esforço. E aí, quando vem o resultado, é muito legal. Seja do alívio de dor, seja dos quilos que você perdeu ou ganhou. Enfim, é muito legal. E aí, isso vai te motivar também a continuar. Ah, muito obrigada. Lali, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. Muito obrigada por compartilhar todas essas dicas, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que mais mulheres comecem a fazer atividade física e vai diminuir as suas dores pelo fato da gente não colocar a nossa saúde em primeiro lugar. Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, ah, mas eu vou treinar e é caro, caro no dinheiro, né? Na Uhum, verdade verdadeira, o que é mais caro é você pagar um plano de saúde sim, do que fazer atividade física. é verdade. Na verdade, o que é mais caro, ainda mais caro que o plano de saúde, são os remédios. Os remédios, massagistas, enfim. Então, tudo isso nós conseguimos, pelo menos, prolongar, né? Porque assim, você não precisa ter dor aos 30 anos, aos 40, aos 50, aos 60. Então, quanto mais tarde, quanto mais a gente conseguir jogar, mais assim, os nossos anos mais para frente, será muito mais valioso. Então,
a maior dica que eu falo agora é que para você pensar no seu futuro, para você começar a pensar em diminuir as suas dores, você precisa começar a fazer exercício agora. E não esperar amanhã, mas é agora já. Sabe? Quando você acorda assim, virada no giraia, é agora já. É isso aí. Muito obrigada, querida. Lê, eu que Um beijo agradeço. grande. Foi um prazer para mim e foi um prazer te encontrar também, poder contar, né, com o seu trabalho, que me ajudou muito, realmente. Ah, muito obrigada, querida. Um super beijo. Um Beijo beijo. grande. Beijo e até mais, Lali. Beijo, beijo.